E se tudo o que você acredita sobre o que é certo e errado fosse colocado em dúvida e, de repente, ninguém mais concordasse sobre o que é verdade? Vivemos em um mundo onde cada um cria a sua própria moral e onde o certo e o errado parecem mudar conforme o interesse do momento. Mas será que realmente tudo é relativo? Ou existe um padrão absoluto, imutável, que não depende de opinião, de época ou de cultura? Hoje, vamos entrar no coração da moral católica para entender o que o Catecismo da Igreja Católica ensina sobre a verdade e a ética cristã, e como viver essa verdade num mundo que tenta nos convencer de que ela não existe. Fique até o final, porque o que você vai ouvir pode mudar completamente a forma como você vê a sua fé e a sua vida. Quando a verdade deixa de ser comum. Houve um tempo em que a ideia de certo e errado era quase como o ar que respiramos, invisível, mas presente, sustentando toda a vida social. Mesmo pessoas que não professavam a mesma fé ou que viviam em culturas diferentes, reconheciam certos princípios como evidentes. Era algo quase instintivo, uma convicção silenciosa de que a vida humana tinha um valor inegociável, que a palavra empenhada devia ser cumprida, que a justiça era um bem precioso a ser preservado. Não havia unanimidade absoluta, mas havia um consenso mínimo que tornava possível a convivência. Hoje, essa base parece ter se dissolvido diante dos nossos olhos. Vivemos em uma era em que a própria noção de verdade é tratada como matéria flexível, moldada conforme a conveniência de cada indivíduo ou grupo, e em que o meu certo e o seu certo substituíram a busca por um nosso certo, sustentado por algo maior que nós mesmos. Essa mudança não aconteceu de forma brusca, como uma ruptura súbita na história, mas foi se infiltrando aos poucos, quase imperceptivelmente. Pequenos ajustes de linguagem, mudanças discretas no currículo escolar, interpretações jurídicas cada vez mais distantes de qualquer referência objetiva, debates públicos que trocaram a busca pela verdade pela disputa pelo controle da narrativa. E enquanto isso acontecia, a segurança de ter um terreno moral comum foi sendo corroída. Hoje, parece que caminhamos sobre um solo instável, onde cada passo pode afundar, dependendo de quem está olhando e julgando. O resultado disso é sentido em todas as áreas da vida. As relações humanas se tornaram mais frágeis, porque sem um acordo sobre o que significa ser honesto, leal ou justo, a confiança é um risco constante. As leis se tornam reféns de interpretações subjetivas, e aquilo que ontem era crime pode ser celebrado amanhã, enquanto atitudes que antes eram virtudes passam a ser vistas como ofensas. O próprio conceito de bem se fragmenta e a sociedade perde o seu norte. É como tentar construir uma casa sobre areia movediça. Pode até haver uma aparência de estabilidade, mas basta uma tempestade para que tudo venha abaixo. Curiosamente, esse estado de coisas não foi promovido em nome da maldade, mas em nome da liberdade. A narrativa sedutora dizia que ninguém poderia impor seus valores a outra pessoa, que cada um deveria ser livre para criar sua própria moralidade e que isso tornaria o mundo mais justo e tolerante. No entanto, a liberdade prometida se revelou uma liberdade aparente. Quando a consciência não é formada segundo um padrão verdadeiro, ela se torna refém dos próprios caprichos, dos impulsos momentâneos, das pressões externas. O indivíduo acredita estar no controle, mas na prática é levado de um lado para o outro por forças que não reconhece e não controla. Sem um padrão absoluto, a vida se transforma em um jogo de interesses e conveniências. E nesse jogo, o mais forte impõe sua visão aos mais fracos, não porque seja mais verdadeiro, mas porque tem mais poder. Quando tudo se torna relativo, não existe justiça verdadeira, apenas acordos temporários entre partes que, no fundo, sabem que podem ser quebrados a qualquer momento.
É por isso que, mesmo em meio a tanto discurso sobre liberdade e autonomia, vemos crescer a desconfiança, a polarização e a sensação de insegurança moral. Do ponto de vista espiritual, essa perda de um referencial comum é ainda mais grave. Quando a verdade deixa de ser vista como algo objetivo, Deus deixa de ser o centro e passa a ser apenas mais uma opinião entre muitas. A sua palavra perde autoridade. Seus mandamentos se tornam opcionais e a fé se dilui em sentimentos subjetivos que mudam conforme o humor do momento. E sem um Deus que seja a medida de todas as coisas, cada um se torna sua própria referência última, o que, longe de trazer liberdade, coloca sobre os ombros humanos um peso que eles não foram feitos para carregar. O Catecismo da Igreja Católica afirma que a verdade moral tem origem no próprio Deus, que é imutável e eterno. Isso significa que o que é certo e errado não muda com o tempo, com a cultura ou com as preferências individuais. Essa afirmação pode parecer dura para uma mentalidade relativista, mas na prática ela é uma boa notícia. Ela significa que existe um chão firme, uma base que não se abala mesmo quando tudo ao redor parece instável. O problema é que, para aceitar essa base, é preciso humildade para reconhecer que não somos nós que definimos a verdade, mas sim que somos chamados a nos conformar a ela. Quando ignoramos essa realidade, pagamos um preço alto. A ausência de um padrão moral comum corrói a confiança social, enfraquece os laços familiares, compromete a educação e até prejudica a economia. Uma sociedade onde ninguém sabe ao certo quais são os limites do aceitável vive em constante tensão, porque cada interação se torna uma negociação de valores que deveriam ser óbvios. E à medida que essa negociação constante se impõe, as pessoas se cansam, se isolam e se fecham em grupos cada vez menores, onde pelo menos há algum acordo sobre o que é certo e errado. É por isso que, diante dessa paisagem moral fragmentada, a pergunta sobre a existência de um certo e errado absolutos não é apenas relevante, mas urgente. Sem esse fundamento, tudo o que construímos corre o risco de ruir. E é exatamente para resgatar esse fundamento que precisamos olhar para além de nós mesmos, para uma verdade que não seja produto de preferências humanas, mas reflexo de algo eterno. Essa busca não é um luxo intelectual, é uma necessidade vital. E é nesse ponto que começamos a perceber que a moral católica não é um peso, mas uma proposta de reconstrução, capaz de devolver ao mundo a solidez que ele perdeu. É essa reconstrução que vamos começar a explorar no próximo passo. O DNA da moral católica. A moral católica não nasceu como resposta a um contexto histórico específico, nem como fruto de consenso humano. Sua origem não está nas flutuações culturais ou em assembleias que decidiram por votação o que seria certo e errado. A moral católica é anterior a qualquer legislação humana e mais profunda do que qualquer convenção social. Ela nasce de uma fonte imutável, a verdade de Deus revelada à humanidade e inscrita no íntimo de cada pessoa pela lei natural. Essa moral é objetiva, universal e eterna, porque reflete o próprio ser de Deus, que não muda com o tempo, não se adapta às modas e não negocia sua essência para se tornar mais aceitável. Quando falamos em DNA da moral católica, usamos essa metáfora para mostrar que ela não é um acessório externo, mas algo que faz parte da própria identidade do ser humano. Assim como o código genético define as características fundamentais de um organismo, a moral inscrita por Deus no coração humano define a maneira como fomos feitos para viver. O Catecismo da Igreja Católica afirma que a lei natural é a participação da criatura racional na lei eterna de Deus. Isso significa que todo ser humano, mesmo sem conhecer explicitamente a fé cristã, tem em si essa capacidade de reconhecer o bem e rejeitar o mal. Esse DNA moral
não é algo rígido e frio, mas profundamente humano e relacional. Ele encontra sua expressão mais plena nos 10 mandamentos, que não são apenas uma lista de proibições, mas um mapa de vida ordenado ao amor de Deus e ao amor ao próximo. Quando Jesus, no Sermão da Montanha, aprofunda e cumpre a lei, ele não a anula, mas revela sua plenitude. Não matar torna-se também evitar a ira e o desprezo. Não cometer adultério transforma-se no chamado à pureza do coração e do olhar. A moral católica vai à raiz da intenção, não apenas ao ato exterior, porque sabe que é no coração que a vida moral começa a ser moldada. O mundo relativista interpreta essa visão como restritiva, mas na realidade ela é libertadora. Ao oferecer um padrão fixo e seguro, a moral católica liberta o homem da escravidão, das próprias paixões e dos caprichos do momento. Quem vive apenas pelo que sente ou deseja naquele instante se torna prisioneiro de um tirano imprevisível, a própria vontade instável. O DNA moral, revelado por Deus, oferece estabilidade e clareza, permitindo que as escolhas sejam feitas não apenas pela emoção do momento, mas pelo que é verdadeiramente bom. Essa estrutura moral também revela algo fundamental. Fomos criados para viver de acordo com um propósito e um design específicos. Ignorar o DNA moral é como ignorar as instruções básicas de funcionamento de uma máquina complexa. No início, ela até pode funcionar de forma improvisada, mas cedo ou tarde virão os danos e a falha total. A moral católica não é uma imposição arbitrária da Igreja, mas a tradução fiel do modo como fomos feitos. Viver contra ela é viver contra nós mesmos, e viver segundo ela é reencontrar a harmonia interior para a qual fomos criados. Outro ponto central é que esse DNA moral é inseparável do amor. A obediência às leis de Deus não nasce de medo, mas de gratidão e confiança. Obedecer não significa submeter-se a um ditador, mas responder ao amor de um pai que sabe o que é melhor para seus filhos. Assim como um pai não permite que a criança brinque em uma rua movimentada para protegê-la do perigo, Deus nos oferece mandamentos e princípios para nos guardar do que nos destrói, mesmo que, no momento, não compreendamos todos os detalhes. A Igreja, como guardiã desse DNA moral, não tem autoridade para modificá-lo. Sua missão não é reinventar a moral, mas transmiti-la e aplicá-la de forma fiel a cada geração, iluminando situações novas com a mesma verdade eterna. Ao longo da história, essa fidelidade custou perseguições e incompreensões, mas também produziu santos e mártires que viveram e morreram testemunhando que a verdade não pode ser negociada. O desafio, então, não é criar uma nova moral adaptada ao gosto contemporâneo, mas redescobrir e viver a moral que já está inscrita no mais profundo da nossa alma. O problema não é que essa moral tenha desaparecido, mas que muitas vezes ela foi abafada pelo barulho do mundo e pelas justificativas que inventamos para moldar a verdade às nossas conveniências. E aqui surge a pergunta inevitável: se essa verdade está inscrita dentro de nós, por que tantas pessoas a rejeitam ou a consideram ultrapassada? Essa resposta nos leva a encarar de frente um dos fenômenos mais marcantes do nosso tempo. Um sistema de pensamento que, disfarçado de liberdade, produz confusão e vazio interior. É hora de compreender como o relativismo se infiltrou e quais são as suas consequências mais profundas para a alma humana. O relativismo e a fome de sentido. O relativismo se apresenta como uma promessa de liberdade absoluta. Ele diz que não existem verdades universais, que cada indivíduo é livre para definir o que é certo e errado de acordo com a sua própria consciência, e que nenhuma autoridade tem o direito de impor padrões morais sobre os outros. Essa proposta soa atraente, especialmente para uma sociedade cansada de estruturas rígidas e que valoriza a autonomia pessoal acima de tudo.
Porém, o que essa mentalidade não revela é que, ao eliminar a verdade objetiva, ela destrói também a base sobre a qual qualquer liberdade real pode se sustentar. Quando tudo é relativo, nada é confiável. A noção de certo e errado deixa de ser um eixo fixo e se transforma em algo mutável, dependente das circunstâncias e do interesse momentâneo. Nesse cenário, decisões não são tomadas com base em princípios, mas em conveniências. As leis tornam-se frágeis, pois podem ser reinterpretadas a cada mudança de opinião ou de poder. E a própria consciência se enfraquece, já que não há mais um padrão objetivo que a oriente. A pessoa acaba vivendo como um barco à deriva, guiado por correntes externas e internas que mudam constantemente de direção. O problema é que o relativismo, ao retirar a estabilidade da verdade, retira também o sentido da vida. Quando não existe um bem maior a ser buscado, tudo se reduz à satisfação imediata de desejos. E uma vez satisfeitos, esses desejos logo dão lugar a novos vazios. É por isso que o relativismo, apesar de prometer liberdade e plenitude, gera uma fome constante. Fome de significado, fome de estabilidade, fome de um amor que não dependa das condições do momento. O homem relativista é, no fundo, um homem faminto, mesmo quando acredita estar saciado. Espiritualmente, o relativismo é uma forma de afastamento de Deus. O catecismo ensina que a verdadeira liberdade é a capacidade de escolher o bem. Mas, quando a definição de bem se torna pessoal e mutável, essa liberdade se corrompe, transformando-se em escravidão aos próprios instintos, aos caprichos de cada época ou às pressões sociais. A ausência de uma verdade objetiva abre espaço para que ideologias e interesses particulares se tornem os novos deuses que controlam pensamentos e comportamentos, sem oferecer, no entanto, um fundamento sólido para a vida. Outro efeito destrutivo do relativismo é o isolamento humano. A comunhão só é possível quando há algo em comum que une as pessoas. Sem uma verdade compartilhada, as relações se tornam frágeis e superficiais, baseadas em acordos temporários que podem ser rompidos a qualquer momento. É como tentar construir uma ponte entre duas margens que estão constantemente se afastando. Cedo ou tarde, a estrutura desaba. O relativismo também distorce a percepção do mal. Sem critérios objetivos, qualquer ato pode ser justificado se estiver de acordo com os interesses ou emoções do momento. O que antes era claramente reconhecido como injusto ou imoral, passa a ser tolerado ou até defendido, desde que atenda a uma narrativa conveniente. Assim, a injustiça se camufla sob a capa da tolerância e o erro se esconde atrás do discurso da diversidade. O problema é que, quando a essência das coisas é trocada pela aparência, a mentira sempre acaba vencendo, pelo menos por um tempo. E é justamente nesse tempo que o ser humano mais sofre. A vida sob o relativismo é marcada por uma sede que nada consegue saciar. As pessoas buscam preencher o vazio com consumo, prazer, reconhecimento ou distrações intermináveis, mas a insatisfação persiste. O que falta é aquilo que o relativismo tentou abolir: a certeza de que existe um bem real, imutável e acessível, e que viver de acordo com ele é a única forma de encontrar paz duradoura. Apesar de todo o esforço para silenciar essa realidade, existe dentro de cada pessoa uma voz que não pode ser apagada. É a consciência moral, reflexo da lei natural, que sussurra que existe, sim, um certo e errado que não dependem da nossa vontade. Podemos tentar ignorá-la, abafá-la ou distorcê-la, mas ela permanece ali, insistindo em nos lembrar que a vida tem um sentido que não pode ser inventado, apenas descoberto. E é justamente essa voz, esse código invisível, inscrito na alma humana, que vamos explorar a seguir. Ele é a prova de que a moralidade não é uma construção arbitrária, mas parte integrante de quem somos. Entender a lei natural
é dar o primeiro passo para reconstruir não apenas a ordem moral, mas o próprio sentido da vida. Formato? A lei natural, um código invisível. Muito antes de qualquer religião organizada, de qualquer texto sagrado ou doutrina formal, já existia algo gravado no mais íntimo do ser humano, uma percepção instintiva do que é certo e errado. Essa percepção não foi fruto de consenso social, nem resultado de convenções culturais acumuladas ao longo do tempo. Ela é anterior a tudo isso, pois nasce daquilo que o Catecismo da Igreja Católica chama de lei natural, a participação da criatura racional na lei eterna de Deus. Trata-se de um código moral inscrito por Deus no coração humano, que pode ser reconhecido pela razão e que é válido para todos, independentemente da época, cultura ou religião. É por causa dessa lei que em qualquer parte do mundo e em qualquer momento da história, o assassinato de um inocente é intuitivamente percebido como errado. A mentira é instintivamente associada à quebra de confiança e a injustiça é reconhecida como algo que fere a ordem. Mesmo aqueles que nunca ouviram falar na Bíblia ou na igreja carregam dentro de si essa bússola moral. Ela é como uma voz silenciosa que sussurra verdades simples e universais, mesmo quando o mundo grita o contrário. Essa lei, no entanto, não é impositiva no sentido de obrigar mecanicamente cada ação humana. Deus a colocou em nós para que pudéssemos, de forma livre, escolhê-la. E é justamente nessa liberdade que reside o risco. A lei natural pode ser abafada, distorcida ou ignorada. O pecado, as paixões desordenadas, a pressão cultural e até sistemas inteiros de pensamento podem encobrir essa voz interior sob camadas e mais camadas de justificativas. Mas, mesmo assim, ela não desaparece. Em momentos de crise, de injustiça ou de confronto com as consequências dos próprios erros, essa voz volta a se fazer ouvir. O grande poder da lei natural está em ser universal. Ela é um ponto de encontro entre crentes e não crentes, entre diferentes culturas e tradições. Quando reconhecemos que existem valores que não mudam, encontramos um terreno firme para o diálogo e para a construção de uma sociedade mais justa. Negar essa lei é fechar os olhos para o óbvio. É tentar viver como se fosse possível redefinir a gravidade apenas pela força da opinião. Podemos fingir que ela não existe, mas cedo ou tarde colidiremos com as consequências dessa negação. A lei natural também nos revela algo essencial sobre a moral católica. Ela não é uma invenção da Igreja, mas a expressão mais clara e completa dessa lei, inscrita em todos. Os mandamentos, longe de serem imposições externas, são a tradução fiel dessa ordem moral que já está no coração humano. Quando alguém se aproxima da moral católica, não está se submetendo a um padrão artificial, mas redescobrindo a própria essência. É como se estivesse limpando o vidro embaçado de uma janela para enxergar claramente a luz que sempre esteve ali. No entanto, essa clareza exige coragem. Reconhecer a lei natural significa aceitar que existe um padrão acima de nós, que não controlamos e que nos chama à responsabilidade. É mais fácil fingir que tudo é relativo, porque assim podemos moldar as regras conforme nossos interesses. Mas essa aparente liberdade cobra um preço. A perda da coerência interior, o esvaziamento do sentido e a instabilidade constante nas decisões. O catecismo afirma que a lei natural é imutável e permanente, e que permanece mesmo quando é rejeitada. Por isso, a verdadeira liberdade não está em ignorá-la, mas em escolhê-la conscientemente, alinhando nossa vida com aquilo que é verdadeiro e bom. Ao fazer isso, experimentamos uma harmonia entre razão e fé, e compreendemos que obedecer a essa lei não é se prender, mas se libertar daquilo que nos destrói. Negar a lei natural é como fechar os olhos para o sol ao meio-dia. A luz continua lá, iluminando e sustentando a vida, quer a reconheçamos ou não.
O desafio está em abrir os olhos, ajustar a visão e aceitar que há um caminho que não foi inventado por nós, mas que nos foi dado por amor. E é justamente nessa aceitação que descobrimos que os limites da moral católica, longe de serem prisões, são na verdade proteções. Por trás de cada não existe um sim muito maior, e é esse sentido profundo que vamos explorar a seguir. A beleza do sim e a força do não. Uma das maiores distorções sobre a moral católica é enxergá-la como um conjunto de proibições frias, uma lista de restrições que sufocam a liberdade e impedem a realização pessoal. É comum ouvir que a Igreja só sabe dizer não, como se sua missão fosse impedir a felicidade das pessoas. Mas essa é uma visão superficial, que não compreende o verdadeiro sentido por trás de cada orientação moral. Na realidade, por trás de cada não, existe sempre um sim infinitamente mais profundo, um sim à vida, ao amor e à verdadeira liberdade. O não da Igreja nunca é arbitrário. Ele é a proteção de algo precioso, como um muro que cerca um jardim para guardá-lo de ameaças. Quando a Igreja diz não à mentira, ela está dizendo sim à verdade, que constrói confiança, que sustenta relacionamentos e dá segurança às palavras. Quando diz não à infidelidade, ela está dizendo sim à fidelidade que preserva a intimidade e a aliança no amor. Quando diz não à destruição da vida inocente, está dizendo sim à dignidade sagrada e inviolável de cada ser humano. Cada proibição é, na verdade, a afirmação de um bem maior. E compreender isso muda completamente a forma como olhamos para a moral cristã. O mundo relativista interpreta os limites como barreiras à autonomia, mas a verdadeira liberdade não é a ausência de regras. É a capacidade de escolher o que nos torna mais humanos. A analogia do músico ajuda a entender isso. Apenas quem aprende a disciplina das notas e escalas consegue criar músicas harmoniosas. Da mesma forma, a moral católica organiza a vida, estabelece uma harmonia entre razão, coração e vontade, para que possamos viver de forma plena e ordenada. Sem essa estrutura, a vida se torna ruído e desordem, mesmo que se apresente com aparência de liberdade. A força desses nãos também se revela na proteção contra escravidões invisíveis. Quantas vezes escolhas aparentemente livres acabam nos prendendo? Um vício que começa como diversão e se torna prisão. Um relacionamento baseado apenas em atração física que termina em feridas emocionais profundas. A busca incessante por prazer imediato que destrói a capacidade de encontrar alegria nas coisas simples. Os limites da moral cristã são como sinais de advertência em uma estrada perigosa. Não existem para nos impedir de seguir, mas para evitar que percamos o caminho ou soframos acidentes fatais. Essa perspectiva exige maturidade espiritual. Não seguimos a moral católica porque tem que ser assim, ou por medo de punição. Seguimos porque confiamos no amor de Deus, que conhece nossas fragilidades e nos oferece um caminho seguro. Obedecer aos mandamentos é um ato de confiança, assim como uma criança segura a mão do pai para atravessar uma rua movimentada. Ela poderia correr sozinha, mas sabe que a mão que a guia é também a mão que a protege. Essa compreensão liberta a vida cristã de uma visão legalista e a coloca no terreno do amor. Quando entendemos que cada não é, na verdade, um sim àquilo que mais importa, obedecer deixa de ser um peso e se torna uma escolha de amor. Essa mudança de olhar é essencial para que possamos ver a moral católica não como uma série de correntes, mas como a chave que abre a porta para a verdadeira liberdade. E essa liberdade não é teórica. Ela se manifesta concretamente na vida de pessoas que, ao abraçar esses princípios, encontraram sentido, paz e alegria onde antes havia confusão, culpa e vazio.
Histórias reais mostram que viver a moral católica não é se privar de felicidade, mas escolher um caminho de realização que não se desfaz com o tempo. E é justamente para dentro dessas histórias que vamos entrar agora, para ver na prática como o sim e o não de Deus transformam vidas. Testemunhos que desafiam a lógica do mundo. Há algo que nenhuma teoria, por mais bem estruturada, consegue refutar: a evidência de uma vida transformada. Quando princípios abstratos se encarnam em pessoas reais, quando ideias se traduzem em decisões concretas e produzem frutos visíveis, os argumentos deixam de ser apenas conceitos e se tornam testemunhos vivos. E é exatamente isso que acontece com quem decide viver de acordo com a moral católica. A mudança é tão profunda que muitas vezes desafia a lógica do mundo e desmonta preconceitos de quem acreditava que a fé restringe, sufoca ou aprisiona. Pense em um homem que viveu durante anos, guiado apenas pelos seus próprios desejos. Ele definia suas regras, ajustava a moral conforme sua conveniência e acreditava que assim estava no controle da própria vida. Tinha momentos de euforia, de conquistas materiais, de prazeres passageiros, mas sempre havia um vazio que nenhuma experiência conseguia preencher. O encontro com a moral católica foi para ele um choque. Pela primeira vez, ele se deparou com um padrão que não poderia moldar a sua imagem e semelhança. No início, resistiu, como quem tenta proteger a própria liberdade de qualquer limite. Mas, à medida que se abriu para esse caminho, percebeu que seus antigos hábitos eram, na verdade, correntes disfarçadas. Ao dizer sim às exigências que antes lhe pareciam duras, encontrou uma paz que não dependia mais de circunstâncias. Há também a história de uma mulher que sempre tentou se encaixar nos padrões do mundo. Passou anos moldando sua aparência, comportamento e até suas opiniões para ser aceita. Conseguiu conquistar reconhecimento social, mas por dentro sentia-se fragmentada. Foi ao reencontrar a fé e aceitar a moral católica como norte que ela redescobriu o valor da própria dignidade. Suas escolhas passaram a ser guiadas por algo mais sólido do que aplausos ou curtidas, e suas relações se tornaram mais profundas porque, finalmente, eram baseadas na verdade. Não foi uma mudança instantânea. Houve quedas, ajustes, reconciliações. Mas, pela primeira vez, ela sentia que estava caminhando com clareza. Essas histórias não são isoladas. Muitos jovens, mesmo em ambientes saturados pelo relativismo e pela pressão social para experimentar de tudo, escolhem conscientemente viver de acordo com a moral cristã. De fora, pode parecer que estão abrindo mão de experiências importantes para a juventude. Mas por dentro, eles experimentam uma liberdade rara, a de não serem escravos de modismos, de opiniões alheias ou de impulsos passageiros. Guardam o coração de feridas profundas e constroem um alicerce sólido para o futuro. A transformação não se limita ao aspecto individual. Famílias inteiras mudam de rumo quando decidem alinhar sua vida à moral católica. Casamentos são restaurados, filhos crescem com referências claras, comunidades inteiras se tornam mais unidas. Esses frutos não são fruto de mágica ou de sorte, mas da graça de Deus agindo naqueles que escolhem viver segundo a sua vontade. O mundo olha para essas mudanças e muitas vezes tenta explicá-las como coincidências ou como resultado de força de vontade. Mas quem viveu essa experiência sabe que ela vai muito além. Não se trata apenas de adotar novos hábitos, mas de passar por uma conversão interior, onde a identidade é reconstruída e a vida passa a ter um sentido antes inimaginável. É como se a alma, antes desorientada, finalmente encontrasse seu eixo. Esses testemunhos são lembretes vivos de que a moral católica não é um peso, mas uma libertação. Ela não rouba nada de valioso.
pelo contrário, devolve ao homem e à mulher aquilo que tinham perdido: clareza, dignidade, direção e paz. No entanto, viver dessa forma não é isento de desafios. Cada uma dessas pessoas teve e ainda tem que enfrentar críticas, incompreensões e até perseguições veladas. É aqui que entra um aspecto essencial da vida cristã: a consciência de que seguir a verdade implica entrar num combate silencioso, diário e muitas vezes solitário. É esse combate pela verdade que precisamos compreender, pois ele é inevitável para quem escolhe viver de acordo com a vontade de Deus. O combate silencioso pela verdade. Seguir a moral católica em um mundo relativista é como nadar contra uma correnteza que parece não ter fim. Não há bandeiras visíveis tremulando contra você, nem exércitos declarados, mas existe um combate constante, travado em gestos diários, em decisões aparentemente pequenas, em silêncios estratégicos e palavras ousadas. É um combate silencioso, mas intenso, que exige tanto firmeza interior quanto uma caridade inabalável. Não se trata de lutar contra pessoas, mas contra ideias, valores distorcidos e sistemas inteiros que, de maneira sutil ou agressiva, tentam moldar a consciência para que ela se adapte ao que é mais conveniente e não ao que é verdadeiro. Esse combate começa no interior de cada cristão. É a luta para manter a coerência entre aquilo que se acredita e aquilo que se vive, mesmo quando ninguém está olhando. É resistir à tentação de justificar pequenas concessões, de relativizar uma escolha só para evitar desconforto, de moldar o discurso para que ele seja aceito sem gerar atrito. O perigo do auto-engano é grande. Muitas vezes não se abandona a fé de maneira abrupta, mas vai se cedendo aos poucos, afastando-se quase imperceptivelmente do eixo da verdade. Pequenos desvios acumulados podem, com o tempo, nos levar a destinos que jamais escolheríamos conscientemente. No campo externo, o combate se intensifica. Vivemos em um ambiente em que afirmar que existe certo e errado absoluto já é motivo para olhares de reprovação ou acusações de intolerância. A pressão para se adaptar está por toda parte, nas redes sociais, no ambiente profissional, nos círculos de amigos. Existe uma expectativa silenciosa de que o cristão mantenha sua fé no espaço privado, mas nunca a manifeste de forma que desafie a mentalidade dominante. É como se a sociedade dissesse: acredite no que quiser, mas não traga isso para a conversa. O Catecismo da Igreja Católica recorda que falar a verdade com caridade é um dever de todo cristão. Isso significa que não basta evitar mentiras. É preciso ter coragem para afirmar o que é verdadeiro, mesmo quando isso gera oposição. Ao mesmo tempo, essa verdade não pode ser usada como arma para ferir, mas como luz para iluminar. É um equilíbrio delicado. Firmeza sem agressividade, clareza sem arrogância, coragem sem imprudência. Quem entra nesse combate precisa aprender a discernir quando falar, como falar, e quando o silêncio se torna cumplicidade com o erro. A força para enfrentar essa luta não vem apenas da determinação individual. É impossível perseverar nesse caminho sem apoio comunitário. A vida em comunidade, na paróquia, nos grupos de oração, nas amizades firmadas na fé, é como o exército que se apoia mutuamente em meio à batalha. O cristão isolado se torna presa fácil para o desânimo e a confusão, mas o cristão que caminha com outros encontra estímulo, consolo e exemplo. O testemunho mútuo fortalece a resistência contra as pressões externas. Esse combate não tem feriados. Ele acontece nas escolhas sobre o que assistir, no que postar, nas conversas informais, na maneira como tratamos colegas e familiares, na firmeza diante de injustiças e na recusa a participar de práticas que ferem a dignidade humana. Cada decisão é como um pequeno campo de batalha e cada vitória, por menor que pareça, aumenta a resistência e molda o caráter para enfrentar desafios maiores. Mas há um ponto crucial.
Esse combate não é movido pelo desejo de vencer discussões ou provar que estamos certos. O objetivo é mais profundo: salvar almas, começando pela própria. O cristão combate não por vaidade intelectual, mas por amor. Amor a Deus, amor à verdade e amor ao próximo. E por mais silenciosa que seja essa luta, ela deixa marcas visíveis. Uma vida coerente se torna um farol que, mesmo sem palavras, aponta para algo maior. Chega, porém, um momento em que é preciso tomar uma decisão definitiva. A vida cristã não permite neutralidade quando o assunto é a verdade. Adiar essa escolha é ceder terreno ao inimigo invisível. É por isso que, depois de entender a natureza desse combate, o cristão precisa ouvir e responder a um chamado urgente. O chamado de viver sem reservas para aquele que é a verdade. E é exatamente esse chamado inadiável que encerra esta caminhada. O chamado inadiável. Há decisões na vida que podem esperar. Podemos adiar um projeto, reconsiderar uma meta, postergar uma mudança de rotina. Mas quando o assunto é a verdade, a neutralidade não existe. Permanecer indeciso é, na prática, ter escolhido não se comprometer. E não se comprometer com a verdade é, inevitavelmente, abrir espaço para que a mentira se instale. O chamado da moral católica não é uma sugestão para um dia ou quando for conveniente. É um apelo urgente, um convite a alinhar a vida ao que é eterno agora. Responder a esse chamado exige coragem. Não a coragem momentânea de um impulso, mas a firmeza constante de quem decide viver com coerência todos os dias. É a disposição de romper com hábitos que confortam, mas escravizam, de encarar as próprias incoerências sem desculpas, de aceitar que algumas escolhas custarão popularidade, oportunidades e até relacionamentos, mas esse custo, por maior que pareça, é pequeno diante do ganho incomparável de viver segundo a verdade que liberta. O mundo relativista vai insistir que não existe certo e errado absoluto, que tudo depende do ponto de vista e que a felicidade está em seguir apenas os próprios sentimentos. Mas a experiência humana, iluminada pela revelação divina, mostra outra realidade. Uma vida guiada por princípios eternos é uma vida estável, enraizada e capaz de atravessar tempestades sem desmoronar. A paz prometida pelo relativismo é frágil, porque depende da aprovação alheia e das circunstâncias. A paz que vem de Deus é inabalável, porque nasce da consciência limpa e do coração em comunhão com a verdade. Este chamado não é apenas para entender intelectualmente a moral católica, mas para deixá-la moldar cada decisão concreta. É permitir que Cristo seja a medida de tudo, dos pensamentos mais íntimos aos gestos mais simples, das escolhas silenciosas às decisões públicas. É viver de tal forma que a fé não seja um compartimento isolado da vida, mas o eixo que sustenta todas as áreas. O catecismo da Igreja Católica nos lembra que a verdade não é um conceito abstrato, mas uma pessoa viva, Jesus Cristo. Seguir a moral católica é, no fundo, seguir a Ele. É deixar que sua palavra seja o padrão que orienta e corrige, que inspira e fortalece. É reconhecer que sua cruz não é um peso opressor, mas a ponte para a vida verdadeira. Escolher a verdade é escolher Cristo. E escolher Cristo é escolher o único caminho que leva à plenitude e à salvação. Esse chamado não pode ser adiado para um futuro indefinido. Cada dia vivido longe da verdade é um dia em que nos afastamos um pouco mais de quem fomos criados para ser. Não sabemos quanto tempo temos, e é por isso que a hora de responder é agora. Não quando as circunstâncias forem ideais, não quando tudo estiver mais fácil. A decisão pela verdade nunca é feita em condições perfeitas, mas sempre no contexto da vida real, com suas dificuldades e pressões. Responder a esse chamado é dar um sim total, consciente e irrevogável a Deus.
É aceitar que, a partir desse momento, nada mais será medido pelo que é confortável ou popular, mas pelo que é certo diante dele. É viver com a serenidade de quem sabe que está no caminho e com a coragem de quem sabe que esse caminho exige perseverança até o fim. A eternidade está em jogo, e não há escolha mais decisiva do que esta: permanecer no engano que seduz, mas destrói, ou abraçar a verdade que exige, mas salva. Hoje, agora, neste instante, Deus estende a mão e chama pelo nome. E a única resposta capaz de transformar uma vida inteira é dizer: sim, Senhor, eu escolho a tua verdade. Eu